E aí, gente, nós vamos atualizar o caso Miguel aí, porque aconteceram alguns fatos e tem algumas informações muito importantes para a gente comentar aqui, inclusive a carta da patroa Sara Corte Real, que enviou a dona Mirtes, que é a mãe do Miguel. Eu fiz um procedimento então estético, então não posso usar maquiagem por enquanto, e estou fazendo um tratamento na pele. Então desconsiderem isso, vocês verem minha sobrancelha meio esbranquiçada também, porque eu estou usando um produto. Vamos lá, vamos para o assunto que interessa. A mãe do Miguel Otávio, de 5 anos, ela deu uma declaração na Fátima Bernardi, né? Ela falou do quanto a falta, né, que a Sara não teve paciência para com o menino, né? E essa informação ela procede porque eu acho que faltou paciência. Ela também falou uma coisa muito importante, gente, e se fosse ao contrário, o que teria acontecido com ela? A dona Mirtes, ela falou que se fosse ao contrário, e ela sabe muito bem disso, né? Que o rosto dela estaria estampado em todos os jornais. Um fato bem interessante para a gente ressaltar aqui é que a polícia ou nenhum órgão, a princípio, divulgou a foto, a imagem da Sara, que é a patroa da dona Mirtes. Essa foto ficou escondida. E então, assim, quando a Mirtes veio a público e falou isso, é a mais pura realidade. A gente sabe que se fosse ao contrário, ela estaria hoje com o rosto estampado em todos os jornais aí, e não seria 20 mil reais que tiraria ela da prisão, não. Mas vamos ler aqui a carta que a Sara enviou para a Mirtes. Ela enviou essa carta através do seu advogado. Eu vou ler, depois eu vou trazer algumas informações aqui que eu ainda não trouxe. Vamos lá. Sara enviou para Mirtes, a mãe do Miguel Otávio. Para quem não sabe quem é Miguel Otávio, é a criança que caiu do 9º andar enquanto a empregada foi passear com o cachorro e o menino ficou ali sob a custódia, sob o olhar da Mirtes, que é a patroa. Então a Sara escreve para Mirtes dizendo: como mãe, sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. Miguel é e sempre será um anjo na sua vida e na sua família. Não há palavras para descrever o sofrimento dessa perda irreparável. Nunca, mas nunca mesmo, pude imaginar que qualquer mal pudesse acontecer a Miguel, muito menos a tragédia que se sucedeu. Te peço perdão, não tenho o direito de falar em dor. Não tenho, já falei, né? Não tenho direito de falar em dor. Mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. Estou sendo condenada pela opinião pública, como historicamente outros foram. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas. Tenho certeza que a justiça esclarecerá a verdade. Na nossa casa sempre sobrou carinho e amor por você, Miguel e Martinha. Assim permanecerá eternamente. Rezo muito para que Deus possa amenizar o seu sofrimento e confortar seu coração. Sari Gaspar. Uns trechos aqui dessa carta que vale a pena a gente ressaltar aqui, que eu quero ressaltar, vamos lá. Só pra eu comentar, estou sendo condenada pela opinião pública, como historicamente outros foram, tá? Vamos lá. Você, Sari,
se ainda tenta, apesar de todas as informações, tudo que foi dito, declarações de vizinhos, a Sari ela ainda tenta justificar algo que é injustificável. Eu acho que o simples fato de você vir a público e dizer que cometeu um grande erro era ponto. Não precisava você falar mais nada disso. As redes sociais potencializaram o ódio das pessoas, mas tenho certeza que a justiça esclarecerá a verdade. Não, eu acho que as redes sociais, elas não potencializaram o ódio das pessoas, Sari. Sabe o que as redes sociais fizeram? Ela mostrou toda a verdade. A verdade que você tentou jogar por debaixo do tapete. O processo corre em segredo de justiça. Seu nome não foi vazado. Na realidade, isso tudo ia passar batido. Porque a gente sabe que existem diversas irregularidades com a sua empregada, que era a Mirtes, e com, agora, no caso, que você foi negligente, sim, foi com o Miguel. Aí o que você tenta é tirar ali, né, do caso, a culpa das suas costas e jogar e dizer que as redes sociais potencializaram o ódio. Mas na realidade, as redes sociais não potencializaram o ódio. As redes sociais serviram para que as pessoas pudessem conhecer o caso, a história toda, né? Porque senão nunca ninguém ouviria falar da história, porque era uma empregada doméstica contando a sua versão contra a sua história. Tá, vamos lá. E a gente precisa esclarecer alguns fatos aqui, não é, Sari? Sari tem uma filha da idade praticamente do Miguel. Agora eu te pergunto, Sari, se fosse com a sua filha, eu garanto para você que você iria nos todos os meios de televisão possível e usaria a sua influência que você tem na cidade para falar sobre esse caso. Eu garanto que seria desse jeito. Então nós vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas aqui. A Mirtes trabalhava para Sari há cerca de 4 anos. A sua mãe, a mãe da Mirtes, a avó do Miguel, já trabalhou na casa, já trabalhava também, as duas ambas trabalhavam na casa, né? A mãe da dona da Mirtes, eu vou falar a avó do Miguel, ela já trabalhava há anos nessa casa. Inclusive, a Mirtes, ela trabalhava na casa a semana inteira. Então ela ia para casa para os fins de semana. Então nesse caso, ela levou o Miguel nesse dia porque ela não tinha com quem deixar. A mãe que ficava com a avó que ficava não tinha como ficar porque tinha que resolver algo. Por isso que a criança foi para o apartamento. A criança não foi para o apartamento porque a Mirtes levava seu filho. Ela não tinha esse hábito. Apesar de ela ficar sentindo falta da criança, ela só levou naquele dia porque a avó não poderia ficar. Então, a Mirtes dormia no trabalho. Ela ainda ficava longe dessa criança. E outro fato aqui importante para a gente falar é que a Mirtes, apareceu o nome dela no portal Transparência da Prefeitura. Pois é, de Tamandaré. É Tamandaré a cidade? E se não for, vocês me perdoem aí, que eu não estou preocupada com o nome da cidade, estou preocupada com o caso. A Mirtes, ela não é funcionária da casa. Ela está cadastrada como funcionária pública da prefeitura. Uma irregularidade. E ela recebe pelo portal Transparência um salário mínimo. Agora eu pergunto aqui para vocês. Recebe um salário mínimo para fazer o quê? Para passear com o cachorro, para fazer um monte de coisa que eu tenho certeza que não é o papel dela. Né? Porque, infelizmente, é seu retrato. Então, assim, já é uma irregularidade porque ela não está cadastrada como funcionária deles, mas sim como funcionária da prefeitura. Então, aí, já se tem um erro, tá?
Depois, outro fator grave aqui, que eu não sei se vocês sabem, mas é mais um fator que a gente tem que esclarecer aqui nesse vídeo, é que tanto o prefeito da cidade, que é o esposo da Sari, que é o Sérgio Haque Cortê Real, que é do PSB, ele foi contaminado por aquela doença que eu não posso citar o nome aqui. Ele ficou doente. E tanto a Mirtes quanto a mãe da Mirtes, a avó do Miguel, foram também contaminadas e elas ambas trabalharam contaminadas. Elas tiveram que trabalhar, elas não puderam parar. O senhor prefeito da cidade, o Sérgio Haque, ele ficou em quarentena. Mas elas não, elas continuaram trabalhando mesmo estando doentes. Outro fato aí pra gente perceber como é ali a situação, né? Afinal de contas, eles não podem parar de trabalhar, eles não podem. E eu fico pensando, né? Se a patroa não quer passear nem com os cachorros dela, aí vocês imaginam, né? Como é que é a situação. E houve alguns protestos, graças a Deus, né? Ontem, dia 5, foi dia 5 ontem, eu tô ruim de data, gente, vocês me desculpem. Isso, ontem, sexta-feira, houve alguns protestos em frente ao edifício. Esses protestos, várias pessoas deitaram no chão, simularam o que aconteceu com o Miguel. Mas, deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum fato aqui pra gente falar. Mas aqui, o que me deixa muito chocada em relação a tudo isso é que a Sari, ela foi indiciada por homicídio culposo, né, quando não há a intenção de cometer. Mas o que me deixa mais preocupada nessa história toda é como a Sari escreve uma carta. Essa carta aí foi escrita pelo advogado, não foi por ela. Porque eu acho assim, quando você quer pedir perdão para alguém, você liga para a pessoa. Você tem o telefone da Mirtes. Você pode ligar para a Mirtes ou então chamar a Mirtes junto com o advogado dela, se ela quiser. Você pode conversar com ela. E você pagou 20 mil reais de fiança, mas pagava um salário mínimo para sua empregada fazer tanto de serviço que ela fazia. Inclusive passear com seus cachorros, que eu já acho um absurdo do absurdo, né? Infelizmente as pessoas acham no Brasil aqui, não sei em outro país, porque eu sou brasileira, tô falando Brasil. No Brasil as pessoas acham que você contratou um empregado, você contratou uma espécie de escravo. Porque é isso, gente. Porque eu sei, porque minha mãe foi empregada doméstica e minha mãe é auxiliar de serviços gerais hoje, ela é faxineira. E eu sei que minha mãe fazia coisas que não era atribuição dela. Inclusive, uma vez, a minha mãe teve que ir. Vou falar aqui algo que não tem... assim, minha mãe na época trabalhou não sei quantos anos numa casa. Sabe o que minha mãe fez? Que eu fiquei indignada? Indignada com uma situação com a minha mãe. Minha mãe teve que ir no dia de finados ajudar a patroa dela a limpar ali o mausoléu dali da família. Pra você ver. É isso que acontece, gente. Então assim, se vocês não me venham aqui no meu vídeo falar: ai, Grau, se seu discurso é de direita, o seu discurso é de esquerda, ou que você tá falando, dane-se! Eu não estou nem aí. Eu não quero saber se meu discurso é da direita ou da esquerda, ou se eu tô falando com um discurso IEN, que eu tô... Eu não quero saber, eu não tô preocupada com isso, eu não tô nem aí. Dane-se, dane-se. Eu estou preocupada com essa vida. Estou preocupada porque eu vivi isso, eu sei muito bem como é isso, como isso funciona muito bem, tá? Eu sei que aqui no Brasil, eu tô citando um exemplo que é da minha mãe, coisas que ela fazia que não estava na atribuição dela. Quantas e quantas vezes a minha mãe descarregou carro aí da filha
da patroa dela que chegava e o marido subia e ia deitar, minha mãe ia lá descarregar o carro. Minha mãe fez várias coisas que não era atribuição dela e não ganhava para isso. Aí vocês veem aqui, algumas pessoas, nem todas, vêm me falar de histórias, de relatos. Inclusive até tem uma escrita querida, me desculpa, eu esqueci o teu nome, né, que me contou a história da mãe dela, que eu amei. Obrigado por você ter compartilhado uma história de superação da mãe dela. Gente, eu vivi isso e eu vivo isso. Eu sei como é que funciona esse negócio. Então vocês não me adiantam vocês vir aqui falar algo de que eu não sei. Que eu sei. Final do ano eu tava limpando a casa, faxinando a casa para ajudar a minha mãe. Então assim, vocês não me venham. Eu aqui, eu trabalho, tenho meu emprego, mas se preciso, eu vou ajudar. Mas eu já vi a minha mãe ser mal remunerada. Eu já vi a minha mãe fazendo atribuições que não era dela. Já vi a minha mãe várias vezes tendo que fazer coisas e eu ficava indignada, mas eu sabia que minha mãe precisava daquele emprego, fazer coisas que não era atribuição dela. Que me deixava muito triste de não poder dar uma vida melhor para minha mãe. A gente precisa entender uma coisa. Funcionários nos prestam serviço. Nós devemos ser gratos a eles, apesar de ser pagos. Nós devemos ter gratidão, porque aquela pessoa está cuidando do seu. Agora eu te pergunto, se fosse com seu filho, será que? Se fosse com a Mirth que tivesse deixado a filha da Sari, é uma menina que ela tem, hein? O que aconteceria? Então vocês vêm me falar aqui, nada do que vocês me falarem vai me tirar algo que está dentro de mim, que eu estou indignada. Nada. E nada do que fizerem vai trazer o Miguel de volta, infelizmente. Bom, é isso, gente. Deixa aí seus comentários aí, se você já passou por uma situação dessa, se você já foi empregado doméstico. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, mulheres que me acompanham, já trabalharam assim. Me diga aí qual foi o absurdo que vocês já foram obrigados a fazer quando vocês eram empregada doméstica. Existe uma questão aqui que vamos separar as coisas. Existem atribuições, são quando você faz um contrato, você tem que fazer isso, limpar, isso aí é uma atribuição da empregada doméstica. Ela tem que limpar, ela tem que cozinhar, ela tem que fazer várias coisas. Agora, outras coisas não são. A não ser que você pague por fora, ou você remunere, ou você pague um salário a mais. Pode botar nos comentários aí que eu quero ouvir a história de vocês.